Sabe aquela sensação agridoce de você voltar a um lugar que um dia foi seu? Uma casa, uma rua, seu primeiro emprego, uma cidade que você morou? Às vezes vale a pena sim voltar para curar, para lembrar, para agradecer, para ressignificar. Outras vezes é melhor deixar aquele lugar no passado mesmo e a gente seguir em frente. Mas uma coisa é certa: toda vez que a gente revisita esses lugares, a gente descobre algo novo sobre nós mesmos. Hello, it's me. Oi, queridos, oi, queridas. Hoje eu quero falar sobre revisitar lugares que guardam memórias. Memórias do qual o nosso eu já não existe mais. Já não existe mais as histórias também, da qual a gente tem essas memórias dos lugares. E aí, quando você volta, sente o cheiro, o silêncio, o vazio e se pergunta: por que é mesmo que eu voltei aqui? Pois é, eu pensei nisso esses dias porque teve um lugar no qual eu voltei e, na verdade, foram vários lugares que eu pensei mediante a esse contexto, mas a sensação foi idêntica em todas elas, então eu vou resumir como se fosse um lugar só. E eu voltei nesse lugar e tava a mesma coisa. Os móveis no mesmo lugar, a decoração no mesmo lugar, sabe? Algumas coisas estavam deteriorando, normal do tempo, como pintura, um portão enferrujado, sabe? O que o tempo faz mesmo. Tudo estava igual, mas ao mesmo tempo estava tudo diferente, porque eu era diferente no contexto. As histórias eram diferentes, a história no qual eu vivia ali não era a mesma história. E eu lembro de detalhes daquela casa quando eu vivi aquele momento ali, histórias ali, foram anos vividos naquela casa em específico. E é interessante voltar porque dá uma nostalgia, porque quando você vai adentrando, por exemplo, para chegar no lugar, a rua que passa para chegar no lugar, a estrada para chegar no lugar, e chegando no lugar, abrindo o portão, aí você relembra das vezes que o portão já foi aberto para você com outro propósito, um outro intuito. E quando eu entrei na casa, caminhar por essa casa foi como caminhar dentro da minha própria cabeça. Porque cada canto tinha um pensamento antigo ali, cada esquina, cada ponta da casa, dentro de um banheiro, dentro da cozinha, na sala, no sofá, no quarto, nos quartos, na garagem, todos os cantos tinham uma memória, um pensamento. Foi bom revisitar esse lugar? Foi, mas ao mesmo tempo doeu, porque eu vi que aquilo que eu vivi ali teve um início, teve um meio e teve um fim. Não existe mais. A história simplesmente acabou. O que sobrou foi a memória, boas lembranças, aquela gratidão pelos aprendizados, por tudo que foi vivido. E é isso que eu quero falar hoje. Tem lugar que a gente volta e a gente sente, né, a gratidão daquele lugar. Tem lugar que a gente volta também e sente assim um arrependimento. E, e aqueles lugares que a gente deveria ter deixado lá atrás mesmo, sabe? Eu lembro que teve uma vez, quando eu iniciei a terapia, eu revisitei um lugar no qual tinha memórias muito dolorosas ainda pra mim. Eu achei que, entre aspas, eu tava curada, digamos assim. Curada no sentido de que eu estava bem com aquela memória, sabe? Bem com aquela história, como se já tivesse resolvido na terapia. Mas quando eu revisitei esse lugar, não foi nada bom. Foi mexer em um baú que não precisava ser reaberto, só me fez espirrar, só me fez ter alergia, enfim, no sentido figurado. Mas foi um lugar no qual depois eu me arrependi de ter ido, porque as histórias não estava curado de certa forma, tinha ainda um sentimento, tinha ainda algo que
não valeu a pena, sabe? Entrar nesse lugar. Já aconteceu isso com você? De você voltar a um lugar no qual um dia existiu uma história ali, sua, e você se perguntar, por que que eu fiz isso? Nesse dia que eu fiz isso, quando eu voltei de viagem, eu liguei pra minha terapeuta e falei, nossa, voltei no tal lugar. E ela falou assim, não, por que que você fez isso? Por que você não falou antes? E aí, gente, fica a dica, se você quer voltar a um lugar no qual você está tratando na terapia, pergunta ao seu terapeuta antes. Isso minimizaria muita coisa pra mim. E, ao mesmo tempo, é que eu mandei mensagem pra ela e ela me falou assim, não, não é bom visitar lugares. Eu falei assim, gente, eu não sabia disso antes, por que eu não pensei nisso antes? A gente vai muito assim na inocência de que aquilo vai ser bom, sabe? Revisitar aquilo vai ser bom. Então, por isso que é essencial a gente procurar uma ajuda profissional mesmo para saber sobre isso. Mas esse lugar em específico eu prometi para mim mesmo, nunca mais vou voltar ali. Porque além da dor, da saudade de fato, tinha a dor ali das histórias vividas que, de certa forma, eu queria esquecer. Eu até pesquisei isso sobre, será que isso acontece só comigo ou aconteceu com várias pessoas? Quando a terapeuta me falou isso na época, eu cheguei a pesquisar também. E aí eu achei um estudo que explica esse sentimento de 2025 chamado A Geografia e os Benefícios Psicológicos de um Lugar Nostálgico. É em inglês esse estudo e eu li o título aqui em português. Eu vou deixar aqui o link para vocês lerem também se vocês tiverem interesse. E esse estudo ele mostrou que revisitar lugares do passado pode fortalecer nossa autoestima e senso de identidade, porque lembrar de quem fomos nos ajuda a entender melhor quem somos hoje. Mas também tem aquele lado, né, que dói. Aí então pesquisei um outro artigo que falava especificamente dessa parte, que é o artigo da Stacey Journals, que diz que a nostalgia é um luto bonito. A gente revive, mas sabe que não volta. E essa consciência ela pode trazer bem-estar sim, mas também um vazio silencioso. E lembrando aqui que eu sou uma pessoa que observo e estudo. E eu não sou uma especialista na área aqui da psicologia nem nada relacionado a isso. Basicamente, estou aqui contando a minha experiência, que é o que eu posso contar. Então, eu fiquei pensando nisso. Você já viveu esse luto? Esse luto da nostalgia de reviver um lugar, de ir até um lugar no qual você pensa, nossa, por que que eu voltei aqui? Até mesmo a escola, que você lembra coisas que aconteceram ali, que podem ser positivas ou não. Sabe, reviver esses lugares. Você já teve essa sensação? Que lembra, mas você lembra, mas você não quer viver de novo. Você já teve isso? Como que o seu corpo ele reage ou reagiu quando você entra em um lugar cheio de passado? Não só entrar de fato, mas quando você pensa nesse lugar. Que a gente tem esse poder, né, de imaginar o lugar. E quando você imagina esse lugar sem necessariamente estar lá, imaginando da forma como você via antes, como que seu corpo reage? O meu, pra ser sincera, eu fico um pouco com nostalgia mesmo, querendo, nossa, eu lembro disso, foi tão bom, isso aqui foi tão ruim. Nossa, que eu tava com raiva. Eu fico relembrando os sentimentos daqueles momentos ali na casa. E é interessante pensar sobre isso. Eu gosto de ter essa consciência de como seu corpo pensa, de como seu corpo reage, de como que tudo aquilo ali acontece. Ah, acabou de começar a chover. Que lugar você voltou e se arrependeu? Eu contei, né? O meu caso aqui, que eu voltei nesse lugar, arrependi. E sabe, deu uma vontade de chorar, porque eu lembro que quando eu voltei lá, as pessoas eram as mesmas. Mas o sentimento no qual aquela pessoa tinha por mim não era mais o mesmo. Então isso foi, de certa forma, bem ruim. Eu senti assim, nossa, aquela pessoa não gosta mais de mim. Não faz diferença, mas é que
ver que esse sentimento também muda é um pouco ruim e ao mesmo tempo estranho. E qual foi aquele lugar que te deu aquele quentinho no coração, que deu uma certa vontade de voltar, mas ao mesmo tempo não? Essa é a história do passado mesmo. Eu lembro de ter ido em dois lugares que eu tive essa sensação de tipo, não, que gostoso, eu gostava desse lugar aqui, eu gostava dessa história aqui. É como se cada canto da casa pudesse virar um livro, sabe? De tão profundo que aquilo ali poderia chegar. Começou a chover, não sei se está atrapalhando aqui o meu áudio, mas seguimos. Você já evitou um lugar porque sabia que ia doer voltar? Eu já. Depois que eu tive essa experiência de que, nossa, não foi boa ideia ter ido, eu tive essa sensação, tipo, nossa, nunca mais eu quero voltar lá. Apesar de amar as pessoas que moram lá, nunca mais quero voltar ali. E se hoje você voltasse na sua escola, ou no seu quarto de infância, o que você acha que você sentiria? Às vezes é algo que você poderia voltar, assim, tudo com aconselhamento aí terapêutico, às vezes não. E quando eu revivi, porque quando você vai num lugar, você é como se você revivesse de novo aquele cenário, aquelas histórias. E aí, depois de ter passado esse momento nostálgico, eu pensei no meu eu. Eu não sou mais aquela pessoa que viveu aquela história. Eu não sou mais, de certa forma, imatura, que acharia ruim por uma briga que teve ali no banheiro. Eu não acharia ruim por um comentário bobo, talvez. Sabe, eu não sou a mesma pessoa. Eu vejo como que eu amadureci nesse processo também. Quando eu revivi, eu vi como eu amadureci, melhorei, tô mais saudável também, tô melhor, eu gosto da vida que eu vivo hoje. Então, foi bom ter essa percepção. Tem lugar que você quer voltar só pra ver se ainda sente algo, né? E um desses lugares foi isso. Eu voltei com o pé atrás pra ver se eu sentia algo. E de fato, né? As memórias, elas fazem a gente reviver aquele momento ali. E às vezes vale a pena voltar pra curar, igual eu falei, pra você ressignificar aquilo ali também. Porque agora, depois que eu passei por ali, revisitei aquele lugar, eu ressignifiquei ele também. Tá vendo? Quando você saiu, você era de tal forma, agora você é de outra forma. Agora você vive uma outra história. Não tem história boa ou ruim, né? Não, na verdade tem, mas não é que a história que eu vivi, comparado com a que eu vivo hoje, não tem tipo uma melhor que a outra. Não é isso. É a questão de que você gosta da sua vida hoje, sua história hoje, a história que você tem hoje, mas a história é outra, entende? É como se você pegasse um outro livro para ler. E, de certa forma, eu agradeci por tudo que eu aprendi ali, por tudo que eu conquistei ali também, por todo o amadurecimento. Mas é aprendizado, sabe? Eu acredito que eu sou uma pessoa que gosta muito de aprender. Eu gosto muito de estar sempre em desenvolvimento e voltar ali me fez agradecer. Porque se eu não tivesse tido a história que eu tive ali, talvez eu não teria N habilidades que eu tenho hoje, sabe? Até mesmo de cozinhar, de gostar de cozinhar. Eu lembro que antes eu não gostava de cozinhar. E depois de reviver, eu lembrei que eu passei a gostar ali. Porque ali tinha uma abertura para isso, as pessoas gostavam de fazer comidas, de ter um momento ali culinária, entende? E talvez se eu não tivesse vivido essa história, hoje eu não gostaria de cozinhar, de tentar algo novo. Ou seja, eu tenho muito a agradecer esse lugar. E outras vezes é melhor deixar o lugar para trás, né? Igual eu falei. E aí fica a reflexão de quais lugares você um dia já passou, um dia já morou, um dia já viveu histórias bonitas ou por muitos anos
E o que essas memórias trazem à tona hoje para você? Que pessoa você é hoje diferente da que você foi quando você estava nesse lugar? Os lugares, eles contam histórias, né? Mas você também conta as suas histórias mediante aos lugares. É interessante ver esses pontos de vista com relação a isso. Eu gostei muito de pensar sobre isso, de pensar em como os lugares, eles mexem com a gente, sabe? Voltar em uma rua que você passou com fulano de tal, até mesmo com pessoas que não estão mais aqui na Terra com a gente. Sabe? Revisitar esses lugares. Qual é a sensação? É de certa forma nostálgico, né? Pode trazer dor, pode trazer saudade, ou pode trazer também agradecimento. O agradecimento por ter convivido com aquela pessoa, por ter passado esses momentos com a pessoa, por ter aprendido com ela, né? Então, tudo isso gira em torno de lugar. Então, os lugares, eles de certa forma passaram a representar muito mais para mim. Os lugares, eles têm esse poder, né? Eles carregam com eles as memórias, porque muitas das vezes o tempo, ele passa por ali, mas fica tudo igual, por ser algo material. Ele continua igual, mas as pessoas mudam, as histórias mudam, as experiências mudam, as coisas mudam, mudam de lugar, né? Pessoas entram, pessoas saem, pessoas retornam. Fico feliz de ter gravado esse podcast sobre isso. Eu queria que você que está ouvindo reconhecesse os lugares que moram na sua memória, que também te ajudaram a viver de uma melhor forma, que te ajudaram a conhecer pessoas importantes, que você considera importante. Histórias que moldaram você mesmo através de um lugar específico. E moldaram e hoje a gente pode comparar, porque a gente vive no presente, já passou, e a gente tá indo rumo ao futuro. Então, a gente pode, nesse meio tempo, decidir o que a gente vai levar para o futuro mediante o que aconteceu no passado e de que forma a gente vai viver o presente para que o futuro seja diferente, melhor ou mais consciente. Me conta em algum lugar aqui nos comentários, pode ser também no Instagram, a gente também tá no YouTube. Qual lugar te marcou tanto que você pode lembrar até do cheiro daquele lugar? Qual lugar que você consegue imaginar detalhe por detalhe com a ajuda da sua imaginação? É isso, gente. Lembrando que os episódios eles são lançados toda terça-feira às 11 horas da manhã. A gente está no Spotify, no YouTube e em todas as plataformas de streaming. E espero que vocês gostem, comentem, me deixem saber se vocês estão gostando. E é isso. Qual lugar você lembrou? Bye bye, até o próximo episódio.